está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa sexta-feira, dia 19 de abril de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Twitter @pastor J.R. Vargas. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre aos prêmios do nosso programa. Hoje tem pra você o DVD Som de Adoradores da Aline Barros. Você está comigo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Olha a benção aí, minha gente. Olha o DVD Som de Adoradores da Aline Barros de presente pra você no programa de hoje. Mas tem mais. Tem Fernanda Brum. Para o que sinto quando estás comigo aqui. Eu venho como estou, trazendo a minha dor, mas crendo que não mais a levarei. Ligue 2461-0093 e participe com a gente no programa de hoje. Tem um CD Liberta-me da Fernanda Brum, Liberta-me da Fernanda Brum e o DVD Som de Adoradores da Aline Barros. Você liga 2461-0093 e participa com a gente aqui agora, aqui no nosso Debate 93 de hoje. É sempre bom demais ter a sua participação e prêmios, muitos prêmios. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. A J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: no início do meu casamento, eu e o meu marido, nós enfrentamos uma grave crise e acabamos adulterando. Ele confessou porque queria se separar. Já eu, com medo, eu me calei, eu não falei nada, eu apenas pedi perdão por não ser uma boa esposa. Aí nós resolvemos permanecer casados por nossa filha e com isso descobrimos que ainda havia amor. Passado um tempo, me converti, pedi perdão a Deus e continuei sem falar nada com meu esposo. O fato é que agora descobri que ele continua me traindo e a desculpa dele é de que sempre desconfiou da minha infidelidade. Como lidar com pecados escondidos que, se revelados, destruirão as nossas vidas? Existem pecados que jamais deverão ser revelados? Como ficar livre do pecado? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. A 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pastora Flor de Lis é a nossa menina da mesa de hoje, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da MK e filha da Dona Carmen. Pastora Flor de Lis destacou a frase: resolvemos permanecer casados por nossa filha e com isso descobrimos que ainda havia amor. Por que o seu destaque, querida Flor de Lis? Porque nós temos que lutar pela família. Nós temos que resistir às crises, resistir aos problemas, os conflitos, resistir
as coisas ruins e lutar. A gente tem que se apegar a alguma coisa, e aqui eles se apegaram à filha para poder manter esse casamento e com isso descobrir que ainda existia amor. Apesar da traição, apesar das crises, havia amor. Então havia jeito. Eu acho que a solução não é separar, a solução é lutar, porque família é um projeto de Deus. Aqui no programa com a gente hoje também, apóstolo Ivan Andrade, da Comunidade Bíblica da Graça na Kelso. Muito bom dia, seja bem-vindo, querido apóstolo Ivan. Observe bem que a nossa ouvinte conta que eles tiveram um problema no casamento, grave crise, e eles acabaram adulterando. Segundo ela, o marido confessou porque queria se separar, contou para ter o motivo, né? Pelo que ela nos conta aqui. Já ela, que também adulterou, não falou nada, ela ficou quieta, ela se calou, apenas pediu perdão por não ser uma boa esposa. Depois disso, eles resolvem permanecer casados por causa da filha e com isso descobrem que ainda havia amor. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, a todos que estão nos ouvindo. A Rádio 93 é um sucesso nacional. É um tema bem complexo, né? Um tema bem subjetivo, né? Eu entendo que a partir do momento em que ele faz a confissão com segundas intenções e que ela percebe isto e luta, como falou a querida pastora Flor Diniz, ela está realmente dignificando a sua pessoa. Claro que ela cometeu também o erro, ambos erraram, mas agora existe a possibilidade do perdão, da reconciliação, e isto é o caminho correto, isso é o caminho certo, E pelo fato dele ter aceitado, né, não ter se separado, havia no coração dele também um desejo de perdoar e de continuar. Agora, é uma questão muito melindrosa. Eu sou a favor da família, todos nós somos a favor da família, temos que lutar pela família, família é o nosso tema, tá? Mas lá na frente nós vamos ver algo que podemos ainda falar sobre isso. Inclusive, se ela deve, nessa altura do campeonato, contar para ele ou não. Nós vamos conversar isso com os nossos amados ouvintes, porque esse é um dos pontos mais complexos aqui do nosso e-mail. Pessoa, depois de passado algum tempo, ela deve ir lá retomar esse assunto, deixa isso pra lá, deixa isso já conversado com Deus, não abre o jogo, já que ele também fez isso. Não é fácil não, hein? Deputado federal Harold de Oliveira com a gente também no programa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo. Irmão Harold, depois dessa frase especificamente aí, nosso ouvinte continua contando: passado um tempo eu me converti. Pedi perdão a Deus e continuei sem falar nada com meu esposo. Esse impacto da conversão na vida de uma pessoa, independentemente do histórico vivido por ela até aí, parece ser um grande divisor de águas neste processo todo. O que pensa o senhor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, debatedores, queridos ouvintes. Este impacto da conversão, e ainda mais logo que ela acontece quando nós estamos sentindo o calor da ação do Espírito Santo, porque a conversão é um processo espiritual, é um processo que vem do entendimento, é um processo de dentro para fora, é um processo voluntário, ninguém impõe, é um milagre. A conversão é um milagre e ocorre pela ação do Espírito Santo. E aí, naturalmente, depois tem o processo natural, né? Porque a pessoa se converte, mas continua sendo a mesma pessoa do ponto de vista, digamos, histórico dele. Agora, a transformação, ela é espiritual. Então, o que eu penso aí é o seguinte: se ela realmente se converteu, teve ela, ao deixar de comentar por ele, tem que se questionar. Vem cá, mas se eu deixei as coisas velhas para trás, eu preciso agora falar com ele e, enfim, expor o que está no coração. Não fazer no meu entendimento, não ter entendido exatamente a conversão. Muito bem, pastor Marco Ribeiro da Assembleia de Deus do Ministério Cairós na Tijuca, conosco hoje também. Bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor, pastor, inicialmente ainda nesse ponto onde nós estamos, a conversão, a mudança de vida, um passado difícil, complexo, de atitudes contrárias, né, um ao outro, agressões mesmo do ponto de vista prático, não do ponto de vista físico, do ponto de vista prático, beira exatamente
exatamente isso aí. Que pensa o irmão sobre esse assunto? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todos. A gente vem falando aqui, né, desde o começo do tema de família, e nós precisamos nesses dias muito defender a família brasileira, defender a família como um todo, né, uma instituição criada por Deus. Agora, eu não entendi bem a fala do deputado, se no caso ela deveria contar ou não, se o deputado já entrou nesse aspecto, se deveria contar ou não. Não, a pergunta era essa, né? Eu acho que ela já deveria contar. Essa é a questão, deveria contar sim. Eu vou discordar do deputado respeitosamente, porque eu penso que uma vez que a pessoa se converteu, não é? As coisas velhas realmente passaram, não é? E a Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento, e às vezes nós nos tornamos pescadores do mar do esquecimento. Então nós mesmos vamos resgatar coisas lá de trás que não vão acrescentar nada. É só uma pimentinha. E aqui, quando a pessoa descobre por outro jeito, daqui a pouco eu volto. O senhor entrou no assunto antes do tempo, vou retornar para o senhor vai ver o senhor Marco Ribeiro. Muito bem, reverendo Júnior César, segunda Igreja Presbiteriana Honório Gurgel, bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Esta frase que a nossa ouvinte fala, passado um tempo me converti. A conversão, uma mudança na nossa vida, é um divisor de águas. Era de um jeito, passou a ser de outro jeito. E o Moraldo lembrou o texto bíblico, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa experiência da conversão bíblica, porque existem, naturalmente, algumas pessoas que se dizem convertidas, inclusive alguns evangelistas, que diante de um apelo já dizem, olha, 200 pessoas se converteram. Eu não sei como é que sabe, porque se a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis, como é que a pessoa sabe que houve conversão? A gente sabe que houve decisão, ou a conversão, eu pelo menos não tenho essa habilidade. Pô não, pastor Júnior? Bom dia, JR. Bom dia, meu irmão. Também entrei num outro assunto que não tem nada a ver, né? Posso apanhar também. Pode bater, não tem problema não. Aos nossos ouvintes também que estão em casa, participando conosco desse debate. Eu entendo, JR, que a questão da conversão, ela é interessante porque a gente precisa, principalmente em relação ao pecado, fazer uma separação, né? A primeira se refere ao nosso relacionamento com Deus e a segunda ao nosso relacionamento com o próximo. Então são duas coisas que biblicamente você consegue separar em relação ao pecado. Vou explicar isso. Primeiro, em relação ao seu pecado, quando você se converte, o perdão de Deus está sobre você. Então Deus te perdoou, Deus te salvou, não há mais culpa. Mas e quando o pecado atinge terceiros? E quando o pecado atinge o próximo? Aí a pergunta é, será que existe a possibilidade de prosseguir no relacionamento, de reconstruir o relacionamento sem que haja uma confissão? Essa é a pergunta. Se a resposta for sim, JR, eu acho que ela não deve tratar do assunto. Se a resposta for não, ela tem que sentar e colocar as coisas em pratos limpos, porque envolve terceiros. Vamos conversar detalhadamente sobre esse assunto. Conta ou não conta é a pergunta central do nosso assunto hoje, e a gente aborda inclusive as consequências disso, tanto para quem não contar quanto para quem contar. O seu rádio está no Debate 93. 11 horas e 14 minutos, 11h14 no Rio. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa hoje está perguntando: vem cá, você conhece alguém que esconde um pecado, que se esse pecado for contado, vai destruir a vida de outras pessoas? Olha aí. 60% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, sim. Participação dos nossos ouvintes, quero agradecer o carinho e a participação de cada um deles com a gente, muito obrigado por essa participação. No Facebook da 93 FM. Olha no Face aqui, Marcela, deixa eu mandar um alô aqui pra Elisandra, pra Diva, pra missionária Mônica, pro Rafael Marques, pra Regilza Lopes, Maria Ângelo, Iris Pinho, pra Natália Santos, pra Regilza, pra Aline Silva, muito obrigado aqui ao Lucas Castro, a Meire Anísio, Thaisa de Souza, muito obrigado aqui a Alexandra Ribeiro, Paulinha Oliveira, Álvaro Nascimento, Rodrigo Melo, Emilai, Caroline, Maria Agnello, muito obrigado aqui a Luciana Silva, Rosângela Cabral, Roger, valeu Roger, Fábia,
Viviane, Maria Célia, o pastor Felipe, muito obrigado aqui a Jaciana do Marco, o Rogério Rodrigues, a Alessandra Freitas, muito obrigado aqui a Denise Calegário, Roberta Kelly, Val Porto, essa turma toda aqui no Face da 93 FM com a gente agora. E eu quero lembrar, já que a gente está falando do Face da 93, que agora todos os nossos comunicadores da 93 FM têm uma página aqui no Facebook, então você coloca lá o facebook.com/, bota o nome do nosso comunicador, essa é a página oficial. Lá em cima, como é que você vai saber? Como é que eu sei que é oficial? Está linkado agora, então, o concurso Som Gospel 93. Vai lá, curte a página deles, você vai saber um pouquinho mais. Na capa está o Som Gospel 93. Sensacional, muito bem, muito bem. No Twitter, com J.R. Vargas e o Debate 93. Obrigado a turma do Twitter aqui, ó, o presbítero Marcelo Tobias, o Jonatas, o querido Marco Ribeiro tá tweetando, Alcina Vilar, Felipe Cunha, muito obrigado aqui ao Ricardo Moraes, pastor Ricardo, aliás, quero mandar um abraço aqui para todo mundo que esteve ontem na terceira igreja presbiteriana em Nilópolis, uma igreja feliz, animada, um povo de Deus sensacional. Um grande abraço a todos os amados irmãos com quem eu estive ontem à noite lá. Abraço também aqui no Twitter a Moniquinha Pinho, entrou agora, você tá no Face, tá no Twitter, tá nas redes sociais, nós também estamos, por isso que nós estamos juntos. Estamos juntos no Debate 93. Eu estava falando aqui nessa virada aqui sobre esse assunto, eu percebi que a Flor de Lis se mexeu ali, e ela, quando ela se mexe, ela está dizendo, eu quero falar sobre esse assunto. Aí eu vou dizer assim, fala, pastora! Olha só, sobre a questão do conta ou não conta, essa mulher, quando ela cometeu essa infração, esse pecado, os dois cometeram juntos, eles não tinham nenhuma estrutura espiritual, ela não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então, quando a pessoa está na ignorância, ela comete pecados, ela apronta todas, faz as coisas, e nem todo mundo, principalmente o homem, está preparado para ouvir uma confissão desse tipo, desse nível. Nem todo mundo. Eu acho que ela tem que avaliar a situação, se houve realmente arrependimento. Mas daí, eu acho que casamento também, JR, é feito com base na confiança. Pode existir amor, mas se não houver confiança, se não houver cumplicidade do casal, fica difícil a convivência, né? E se ele confessou com segundas intenções, até para que ela mandasse ele embora, se desfizesse dela. É a interpretação dela, né? A interpretação dela foi essa. E aí causa um transtorno. Eu acho que ela deveria sentar com ele, sim, preparar esse marido, conversar assim, porque eu sou testemunha de casos que a mulher não contou e o marido descobriu anos depois. E houve aí, a crise foi pior, o negócio foi pior, porque aí ele olhava pra ela no gabinete junto comigo e dizia, mas como eu vou acreditar? Ela mentiu pra mim, ela falava, eu não fiz mais, eu nunca mais errei. E ele falou, não vou acreditar porque você não me contou, você me enganou, eu subi por terceiros na rua. Então, saber na rua por terceiros, há o risco, Então, se há o risco de saber por terceiros, é melhor que a própria pessoa confesse e conte antes que alguém fale, porque as pessoas são ruins. As pessoas são muito ruins. E com certeza esse relacionamento não ficou só entre ela e esse homem. O homem tem parente, o homem tem amigos, e aí vai contando, e aí outras pessoas ficaram sabendo desse relacionamento. E aí, companheiros? A gente não pode esquecer, Júnior, porque a pergunta até da pesquisa é interessante, né? Se você conhece. Então, se você responde sim, é porque o caso já não está escondido, né? Não está escondido. Então, esse é o primeiro fato. Né? O segundo é que é uma questão de interpretação, mas também pode ser que esse marido tenha sentado com ela para confessar, esperando que ela fizesse o mesmo, né? Podia estar desconfiado e esperasse que ela também, eu estou botando as coisas em pratos limpos, eu espero que você coloque também. Ela não colocou. Então, também é uma possibilidade, né? E aí segue a desconfiança. A desconfiança. E essa desconfiança, ela prejudica o relacionamento. Então, eu volto à minha pergunta. Existe a possibilidade de reconstruir essa relação sem a confissão? Né? Ela já está trazendo prejuízos para a sua relação? Se ela está trazendo prejuízos, talvez seja o momento de você tem que avaliar o que vai beneficiar. A confissão vai beneficiar em que nessa relação? Ou vai prejudicar? Coloca isso numa balança e vê. Exatamente. Isso vai prejudicar ou vai alicerçar, consolidar o nosso casamento, a nossa relação? Eu penso que
houve uma conversão, há agora a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, por esta ação, o Espírito Santo com certeza vai provocar a pessoa a confessar aquilo que está oculto, porque nada pode ficar oculto. O Senhor Jesus mesmo disse que nada ficaria oculto, e é uma relação muito arriscada você manter escondido, oculto alguma coisa, ainda que tenha sido feito lá atrás. É muito arriscado, porque cedo ou tarde isto vem à tona. O ser humano, ele não consegue ocultar os seus erros, ele não consegue ocultar os seus erros. Pois é. Isso é fato. Mas o pastor Marco Ribeiro disse que Deus lança no mar do esquecimento. Eu penso o seguinte, e é verdade, né? Tá na Bíblia. Deus, mas as pessoas não esquecem. As pessoas não esquecem. Mas do ponto E as de pessoas vista, são ruins. Elas tentam prejudicar as outras. do ponto de vista de um casamento, de uma relação que é sólida, aí há o caso de isso aqui afeta ou afetou. É preciso que se converse, que se confesse. Agora, não é o caso aqui. Se há uma coisa antes do casamento, a pessoa vai falar, olha, quando eu tinha 19 anos, aí é outra história. Agora, mesmo dentro do casamento, dependendo se aquilo ali vai machucar, a palavra de Deus diz assim, se teu coração te condena, maior é Deus. Então, eu acho que é necessária uma avaliação, que nós não podemos aqui colocar a coisa sistematicamente, não, você vai e conta, porque a coisa pode complicar, tem que haver uma avaliação. Pastor. E se o Espírito, como o apóstolo falou, está incomodando, está levando para isso, porque Deus é um Deus de paz, e se isso for orientado por Deus, vai haver paz mesmo numa conversa muito Pergunto séria. aos companheiros todos hoje aqui o seguinte, a Bíblia é a regra? É o princípio? Porque o que eu temo é a subjetividade. Que é o seguinte, eu senti. Você sentiu? Não senti. O que você está sentindo aí? Fome? Achei que era uma coisa espiritual. Então, a subjetividade do eu sentir, não sentir, é uma questão complexa. Talvez exatamente por conta disso, e perigosa. Talvez exatamente por conta disso, Deus nos deu a palavra. Então, quando a palavra é escrita, ela é escrita para todos. Já saímos do caso aqui especificamente. Estamos pensando no assunto mais amplamente, que não se trata apenas de relacionamento marido e esposa. Se tratam de várias outras possibilidades. Como é que essa regra estabelecida pela palavra? A palavra tem princípios estabelecidos para ações como esta? Ou não tem? Cai no campo da subjetividade. Separados, como eu falei. Tem princípios separados. Pois não. O que é um princípio lá em 1 separado? João, há a informação: se tão somente confessarmos a Cristo os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de toda iniquidade. Então, ali em João, se tão somente confessarmos a Cristo, não envolve terceiros. Nós pensamos. Aí, só um instantinho, deixa eu concluir. Agora, você vai lá em Tiago 5,16 e diz que você tem que confessar também uns aos outros, a fim de serem curados. Envolve terceiros. Então, JR, infelizmente, a gente vai caminhar pela subjetividade. Porque existem pecados que você vai confessar só a Deus, que não envolvem terceiros. Quer dizer, entre aspas, né? Porque se envolve um testemunho pessoal, você acaba envolvendo terceiro. Mas, de certa forma, são coisas pessoais e muito pessoais, né? Agora, existem aqueles que afetam terceiros. Esse pecado dessa ouvinte, ele afeta terceiros, né? Afeta. Então, há um princípio bíblico da cura, da confissão, para que haja restauração. Aí eu pergunto, qual é o momento para se fazer isso? A mulher sabe. Qual é o momento? A mulher, o casal, um conhece bem o outro, porque o convívio faz as pessoas se conhecerem. Então a mulher, ela tem a qualidade de poder fazer, o homem é o cabeça, mas se a mulher souber conduzir, ela vira o pescoço dessa cabeça, e todo homem sabe disso. A mulher, se ela souber conduzir uma situação dentro de casa, ela muda muita coisa, ela modifica certas situações. E a desculpa desse homem aqui, que já há uma desconfiança dentro dele. Na nossa igreja, esses dias, chegou uma moça, que veio de uma outra igreja, transferida para a nossa igreja, vim para cá, e ela conseguiu trazer o marido que nunca foi crente e aceitou Jesus na nossa igreja. Só que o amante dela, o amante dela também é da igreja. O ex-amante também foi para a mesma igreja. E hoje ela diz, e agora, pastor, o que eu faço? Que eu falo, senta com o seu marido e conta, porque alguém vai contar. Então, todo pecado que existe em terceiros, não se deve deixar que a outra pessoa saiba de forma errada, porque isso traz um prejuízo maior. O marido e o amante se converteram? Se converteram. Se decidiram?
na mesma igreja. Olha aí o problema. Que é isso? O mundo é pequeno. Vamos lembrar da E moradores de bairros diferentes. Olha aí, minha gente. Diferentes. A pessoa está orando, distantes. Deus responde, depois você agora, Jesus, o que eu faço? Vamos lembrar da doutrina da justificação que relaciona o homem com Deus. O que é Deus. isso, pastor? O senhor está falando, falando umas coisas, doutrina de o que é isso? O homem é justificado apesar dos seus pecados diante de Deus. Deus anula seus pecados, como o pastor Marcos falou agora há pouco. Com base Na sua graça. Na sua graça. Com base no seu amor. Né? Com base nele mesmo. No sangue de Jesus. Entendeu? Então, aí a relação de Deus com o homem com Deus. Mas há também um princípio na Bíblia que é da reparação. Nós, para convivermos bem, nós precisamos reparar o erro que cometemos com o outro. Quando envolve terceiros, né? Mas o pecado, Deus perdoa o pecado, mas a consequência fica. Davi pecou contra Deus, Deus perdoou, mas as consequências não foram tiradas dele. E assim nós temos vários exemplos bíblicos mas disso, das consequências. Existem pecados que você não consegue identificar as consequências. Primeiro porque você não tem conhecimento. Né? Você só quem consegue identificar as consequências foi a pessoa que cometeu. Tem pecados que são assim. O outro não consegue perceber. Não atinge ele. Fulano mentiu. A pessoa que não tem uma convivência, que não sabe do caso, que não sabe da verdade, ela não vai ser afetada, mas o pecado continua, sabe? Ela tá em pecado diante de Deus. Agora, o que adianta ela ir pra frente da igreja? Já pediu perdão a Deus, já se arrependeu. O que adianta ela ir pra frente da igreja para dizer, olha, eu menti semana passada nisso. Não, mas aí é pessoal. Aí é um pecado pessoal, mas não fica sem consequência, porque Deus, ele corrige a quem ele ama. Entendeu? Mas aqui envolve terceiros. E esse homem já desconfia da infidelidade dessa mulher. Ele já desconfia, existe já uma desconfiança aqui. Como é uma questão, no meu entendimento, ela é subjetiva, ela é subjetiva, concordo plenamente. Então ela não vai ter paz também enquanto tiver essa dúvida. Enquanto ela tiver essa dúvida, ela vai ter um comportamento em relação a ele diferenciado, que não é pleno. O pleno seria com toda a roupa suja lavada. Aí que seria. Se continuar, eu não concordei com o doutor pastor Marcos, que discordou, e quando o pastor discorda, eu sento e afundo na cadeira, porque eu estou na escola bíblica dominical, pastor. Eu sou muito, entendeu? Me sinto assim. Então, essa é outra questão, porque como é subjetivo, essa pessoa está com essa dúvida. Ela tem essa dúvida. Olha, conta, não conta, conta, não conta. Isso vai ficar prejudicando esta relação. Né? Se isso não a incomodasse, ela não nos escreveria. Lógico. Né? Agora tem uma questão aqui. Ou não, pastor Marcos? Que eu acho que está nas entrelinhas aqui também. Olha aí. Olha só, o fato é que agora descobri que ele continua me traindo. Você está me traindo? Então eu preciso dizer uma coisa para você, não é só você que é esperto, não. Eu também já te traí lá atrás. Entendeu? Quer dizer, ela agora está tentando, de repente, não sei, tá nas entrelinhas, trazer isso à tona para jogar na cara dele. Tipo assim, você me traiu? Mas você nesse tempo todo você não sabia que eu também te traí. Mas aqui tá assim, ó, e a desculpa dele é de que sempre desconfiou da minha infidelidade. Quando ele disse isso, já era para ter dito, ali ele já deu uma abertura para ela falar. Ela tinha que ter falado e mostrado para ele que foi um ato do velho homem, da velha pessoa. Agora, pra mim, mas agora eu me converti, eu mudei, e até a pessoa, quando ela se converte de verdade, quem diz que a pessoa se converteu é quem convive com ela. Olha, eu faço uma leitura, pastor, só para perder. Porque tem muita gente por aí dizendo que é convertida, mas a família olha e não vê conversão. Então quem pode dizer isso? Árvore seca, né? Árvore seca, cheia de bicho. Eu tratei de um caso semelhante a este, de ambos terem sido adúlteros. Tratei e olha, pessoas, tá? E nós levamos a confissão mútua. Hoje, o casal vive uma outra lua de mel. Apóstolo, só para interromper o senhor, para que o senhor pense e analise sobre o seguinte ponto de vista. Eles, no passado, resolveram abrir o jogo. Ele, porque segundo ela, queria voar. Ela não contou nada, certo? Na hora do vamos ver, ele falou e ela não. Ela achou que era mais prudente ficar silente. No ato que se segue aí, segundo o e-mail que ela nos conta, houve a conversão, tá certo? Então a conversão, olha bem, a conversa foi em 1519, a conversão veio lá em 1630,
certo? E nós estamos agora em 2013. Então, são etapas que estão aí. Se não acontecer assim, ela se converteu e ele confessou e ela não disse nada. A conversa sobre esse assunto foi lá no passado. Depois disso, ela teve uma experiência de conversão. Ele continua, mesmo depois do processo, traindo. Ele continua desconfiando dela. E aí que é o ponto, ou seja, a partir desse instante, convertida, ainda sob intensa dúvida do seu esposo, ela deve abrir o jogo, conversar com ele, dizer as verdades todas ou não? Esta é a questão, companheiros. Eu queria, JR, dizer o seguinte, primeiro para fortalecer, caso a ouvinte resolva conversar e confessar, eu quero que ela entenda de uma vez por todas, que a Bíblia diz, cada um vai dar conta de si. O erro dela no passado não pode ser utilizado para justificar ou para legitimar os erros do seu esposo no presente. Então, ele vai responder pelos erros dele, certo? Existem pessoas que são assaltadas e nem por isso se tornam assaltantes, certo? Existem pessoas que não recebem amor e nem por isso deixam de amar. Então, a gente não pode associar uma coisa ou outra. Se você for sentar para conversar com seu marido, converse sobre o seu erro e que ele responda pelo erro dele. Que ele responda, mas que ele não justifique o erro dele no seu erro. Né? Então, isso é importante para que ela tenha como sentar nessa mesa para conversar de cara limpa. Até dizendo, olha, isso aconteceu numa época da minha ignorância, que eu não conhecia Jesus, eu tive medo de conversar com você naquele período, depois eu fiquei com medo maior ainda, já que a gente estava reestruturando o nosso casamento, apesar de a gente não consegue reconstruir uma relação da onde se parou, eu sempre repito isso, friso isso, é preciso você começar de novo, né? As feridas precisam ser tratadas para que essa relação seja saudável. Então, Júnior, eu creio que ela está aqui, por esse meio, ela está querendo viver uma nova vida. Eu acredito nisto. Eu acredito que ela está aqui sob uma forte influência do amor de Deus, tá? E ela deve arriscar. A minha resposta é essa, ela deve arriscar. Porque já existe um medo dela aqui. Ela tem medo. Como lidar com pecados escondidos? Ela tem medo que ela confessando não haja perdão da parte dele. Olha o que ela diz aqui, ó. Não haja perdão. Que se revelado destruirão nossas vidas. Ela tem medo que isso destrua de uma vez por toda esse casamento, mas ou ela confia no Deus que ela está servindo agora ou não confia, não existe meio termo. Eu conheço um casal que se separou porque a menina confessou pro marido que tinha traído ele até foi com um ex-noivo dela. Depois de já ter uma filha nesse casamento, e na hora houve a separação, e ela se converteu a Cristo, e ela na igreja ela dizia, pastor, eu quero meu casamento de volta. Eu dizia, vamos lutar, vamos orar. Não é só orar, também é saber agir. Eu fui ensinando ela como agir com esse homem que estava possesso, irado. Levou um tempo, foi longo, mas esse casamento foi restituído. Nossa ouvinte aqui no e-mail dizendo, a fidelidade é essencial num relacionamento amoroso, mas se erramos no passado, temos que esquecer o que ficou para trás. Agora, uma de nossas queridas ouvintes, ela nos conta o seguinte: minha sogra e meu sogro adulteraram. E na época, meu esposo ficou sabendo e disse, eu nunca perdoaria se acontecesse comigo. Diz a nossa ouvinte. Quando nosso casamento passou por uma crise, um homem do meu trabalho, ele foi se aproximando. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. 11h34, 11h34. ZYL 866, em 93,3 MHz, Rádio 93 FM. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM.
Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Twitter @pastor J.R. Vargas. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Minha gente, esse é o nosso Debate 93, muito bom estarmos juntos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua oração, esse povo de Deus maravilhoso que não apenas escuta, mas também intercede por este programa, por mim, pela nossa equipe e pelos nossos sensacionais debatedores. A nossa ouvinte nos manda um e-mail e no seu e-mail ela diz o seguinte: minha sogra e meu sogro adulteraram e na época o meu esposo, que é o filho do pai e da mãezinha aí, ele ficou sabendo e disse aquela frase. São frases ditas que as pessoas às vezes dizem essas frases sem nem pensar na possibilidade de, ou às vezes é para que de fato não aconteça. Ele disse: eu nunca perdoaria se acontecesse comigo. Quando nosso casamento passou por uma crise, um homem do meu trabalho, ele foi se aproximando e um dia me beijou. Eu pedi perdão a Deus por esse beijo e meu coração está leve, só que até hoje eu não contei. Pergunta a nossa querida ouvinte: devo contar? Trago de volta o assunto aqui aos companheiros, toda a atenção nesse instante. A nossa ouvinte diz: pedi perdão a Deus por esse beijo. Meu coração tá leve, só que até hoje eu não contei. Vamos lembrar que ele, marido dela, disse anteriormente: eu nunca perdoaria uma traição. Ou seja, na perspectiva dela, se ela contar, há uma grande chance do marido não perdoar. Pastor Evidentemente que o assunto aí deve ser ampliado para dizer: se eu beijar, meu marido vai me perdoar? E não apenas a questão do se eu contar, porque não é o contar especificamente o fulcro, para ir na linha do apóstolo, hoje está muito intelectual, não é isso? O que vocês acham? Olha só, coisas diferentes aqui. A gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Aqui ela diz que pediu perdão a Deus e sente uma leveza espiritual no seu coração, sentiu o perdão de Deus na sua vida. E agora, se ela realmente pediu perdão, se ela realmente se arrependeu de fato e de verdade, né? Aí é que entra o que o pastor, né, outrora já havia falado. Minha irmã, tenha cuidado, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala conta, porque isso pode destruir também, né, uma família inteira. Isso pode trazer uma destruição. Aqui houve uma situação muito diferente dessa da que nós estamos resolvendo hoje aqui, porque nessa ouvinte que escreveu o e-mail, existe a culpa, tanto que ela escreveu, existe o medo. Só o fato dela ter escrito da maneira que ela escreveu mostra que ela tem um medo, existe a culpa, que ela não se sente totalmente livre desse ato aqui, e foi um ato muito sério, que houve 2 portas abertas para que ela confessasse, ela não confessou, e essa outra ouvinte que está aí dizendo que houve uma crise, houve um beijo, e ela pediu perdão a Deus e reverteu a situação. A culpa não é colocada pelo inimigo das nossas almas, uma vez que ela se falou diante de Deus, e Deus a perdoou e os nossos pecados foram levados na cruz do Calvário. Eu acho que se de repente ela volta a ter culpa, seria um outro tipo de tratamento, e não de repente ela confessando, isso tiraria a culpa dela, porque a culpa quem lança é o inimigo das nossas almas. Isso aí é uma coisa de foro íntimo dela, talvez. Eu acho que a culpa ela é subjetiva e objetiva. A culpa subjetiva leva sempre ao complexo de culpa, complexo de não perdoar, e muitas pessoas não se perdoam e fica com esse complexo. Agora, a culpa objetiva, Deus perdoa, mas a pessoa não se perdoa. Não se perdoa. A culpa objetiva, ela é aquela que quando você confessa, quando você recebe perdão, você se livra dela. Eu não concordo, pastor Marco, agora permita discordar, que seja o Satanás que lance culpa na gente. Satanás nos acusa.
A culpa é própria do homem. Própria do homem. A culpa é própria do homem. O homem ele próprio se culpa porque ele está diante de um Deus santo e ele se vê, ai de mim que vou perecendo, que estou na presença de um Deus santo e habito no meio de um povo de lábios impuros e também tenho lábios impuros. Ele nos acusa em nossa consciência. Ele nos acusa. Aí cabe a nós, porque veja bem, um caso como esse tem que ser tratado com acompanhamento. Com acompanhamento. Nós estamos falando desse e-mail que eu acabei de ler agora. Vamos só para pontuar, para ajudar os nossos ouvintes. Na prática, né, eu queria até, não sei se é discordar da pastora Flor de Lis, né? Porque eu não discordo plenamente do que ela disse. Veja bem, na prática eu não vejo diferença alguma entre aquele que pensa, aquele que beija e aquele que deita na cama. Biblicamente também não vejo diferença. O próprio Jesus disse isso. Aquele que pensa já adulterou. Então, se a gente for falar sobre confissão, certo? Das 3 formas deveriam ser confessadas. Isso aos olhos de Deus. Mas aos olhos do homem, a gente estabelece níveis de pecado. Então, ou seja, se eu só pensei, eu não preciso tratar disso com o meu cônjuge. Se foi um beijo, mas se deitou na cama, aí a gente tem que confessar. Então, perceba bem, eu queria fazer algumas perguntas para ver se, diante dessas perguntas, as ouvintes conseguem ter uma resposta. Primeiro, você tem que descobrir o seguinte: ainda há culpa, tanto no caso do beijo, quanto no caso do adultério. Do beijo ela falou que não. É importante falar do seu erro para que o seu relacionamento sobreviva? Você se sente perdoada? Há a possibilidade, uma disposição para recomeçar, uma disposição mútua para recomeçar? A gente precisa entender que envolvimento é diferente de comprometimento. Então a pergunta é: há um comprometimento dos dois em manter essa relação? Porque às vezes só há envolvimento e o negócio não vai pra frente. A nossa ouvinte sobre a qual estamos conversando agora, e eu acabei de ler o e-mail dela, ela nos fala de um relacionamento, de um casamento sólido. Ela fala sobre uma crise no relacionamento e diz que no momento da crise ela acabou permitindo que um homem dela se aproximasse, que o homem não se aproximou sem que ela permitisse. Exatamente por isso ela nos escreve. A gente está entendendo que ela escreve de um outro ponto de vista, mas ela também sabe que a questão é esta. Quando ela se arrepende do que fez e certamente rompeu o relacionamento com esse homem, certamente manteve esse homem um pouquinho à distância dela para que ela não ficasse sujeita a qualquer tipo de novo envolvimento, já que ela não quer ter este novo envolvimento, ela confessa a Deus. Muito bem, fez aquilo que a Bíblia diz, confessou. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados, e trazendo isso diante de Deus nós temos o perdão, tá certo? Isso aqui é uma parte resolvida. É necessário que esta querida ouvinte sobre a qual estamos conversando agora, este e-mail agora, ela tome o assunto, chega pro esposo dela e diga: olha, meu amor, eu acabei sabe aquele dia e tal, aconteceu isso. Vai mexer num vespeiro. Deve ela, pergunto eu, vou botar uma segunda hipótese, deve ela contar isso a alguém, uma liderança espiritual que possa ser testemunha a favor dela, caso amanhã o camarada descobre, porque aconteceu, né? A pessoa pode descobrir, a pessoa diz: não, é verdade, mas eu tô profundamente arrependida, fui discipulada nessa linha, assim, aconteceu isso. Ou, terceira opção, não fala isso pra ninguém, fica só entre ela e Deus. JR, indo pra Bíblia, a Bíblia nos diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro entre vós. Então, se há paz no coração dela, eu quero crer que Deus já tratou isso com ela e ela não precisa mexer nessa questão, porque senão, como eu falei anteriormente, ela vai mexer num vespeiro. Se há paz no coração dela, isso não é algo subjetivo, porque a paz de Cristo, ela excede todo o entendimento. Então, se há paz em relação a isso, sacode a poeira, segue a tua vida e agora estou de acordo com o pastor Marco. Ela não deve contar. É igual a mulher adúltera que Jesus perdoou. Quando Jesus perdoou, ele disse para a mulher, ele não disse vai e confessa, ele disse vai e não peques mais, tá? Então, se ela se livrou realmente disso aí, aqui é muito diferente do primeiro e-mail que nós recebemos. Completamente diferente. Há um casamento aqui
entendeu? Edificado, que houve uma crise, houve um deslize dessa mulher e não há culpa no seu interior, houve arrependimento de fato e de verdade, não existe mais culpa, não existe medo, como aqui no primeiro e-mail que nós recebemos, que no primeiro e-mail existe medo e existe ainda a culpa. E esse é o objetivo. E falar com liderança, eu não conheço o líder dessa mulher. E eu sou da base que ultimamente, meu irmão, nem todo mundo que se diz pastor é pastor. Eu acredito, JR, que dizer que não deve falar, a gente fecha a porta. Eu acho que ela tem que julgar se é para falar, qual é o momento certo para que isso possa ser falado. Também a gente pode aqui, fala. Aí ela sai daqui e vai lá falar pro marido. Pode falar também, não fala. E ela simplesmente nunca mais querer tocar no assunto. E lá na frente o marido descobre por alguém. Mas pastor, e aí, ela disse que tá com paz no coração. Querido, a paz do coração dela não vai ser a mesma paz do marido se ele ficar sabendo por terceiros. Então, veja bem, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: ela tem que julgar se deve falar, se deve não falar e qual o momento certo, porque de repente ela não está encontrando um momento para fazer isso agora. E se lá na frente o marido chega assim: olha, minha esposa, aconteceu no nosso momento de crise que uma mulher se aproximou de mim e eu acabei dando um beijo nela, e ela vai fazer o quê? Vai ficar calada? Não é? Ele abriu o coração dele para ela e ela não vai abrir o dela para ele. Então, gente, é complicado a gente bater o martelo, não fala ou fala. Eu acho que o que ela tem que buscar é em Deus a oportunidade. Se há paz, se ela já foi perdoada, se o relacionamento dela está sólido, tá claro pra mim que talvez não seja esse o momento dela tratar disso, certo? Mas isso não quer dizer que no futuro ela não tenha que tratar desse assunto. Muito bem, vou aqui fazer uma ponderação antes de ler aqui o outro assunto. Vocês acham que já viram de tudo? Nós vamos ver um pouquinho mais e vamos ouvir um pouco mais. Vamos ter uma ponderação apenas, que é o seguinte: às vezes a gente se acostuma com certas coisas e essas coisas que nós já nos habituamos a elas não nos pesam mais, mas não quer dizer que elas estejam certas. Em algumas ocasiões, a gente não sente mais o peso do pecado em razão de existir uma cauterização da nossa mente. Isto é, no passado a sua mente era sinalizada. Aí você tinha uma acusação da sua mente ou da sua consciência: fiz uma coisa errada. O Espírito Santo, ele nos revela, ele nos mostra: olha, isso que você fez está errado. Ele nos convence que nós estamos errados, ele nos convence do pecado. Isso tudo está na Bíblia. Mas algumas pessoas, isso também está na Bíblia, acabam se habituando a certos tipos de ações e por conta disso a consciência não pesa. Por isso que Cristo estabeleceu uma paz, e a Bíblia nos revela que a paz de Cristo. Então é muito diferente do estou sentindo paz. Eu posso sentir paz em momentos até muito equivocados. A questão é: esta paz é a paz de Cristo ou esta é a minha paz? Se Jesus diz minha paz vos dou, quer dizer que a paz dele é diferente da minha e é diferente da paz que o mundo dá. Então, ponto central aí, exatamente a paz de Cristo. Ponderação apenas. Vamos aqui por outro ouvinte que diz o seguinte: meu marido, durante uma briga, me ofendeu muito. Fui para o trabalho, olha aí, com muita raiva e mágoa. Chegando lá, um colega de trabalho me tratou bem, falando coisas bonitas, né? E eu acabei caindo em pecado e esse relacionamento extraconjugal se arrastou por 15 anos. 15 anos, me afastando dos caminhos do Senhor. Há 2 anos eu me reconciliei com Deus, confessei o meu pecado a Deus e aos meus pastores, que me aconselharam a contar para o meu esposo, só que eu nunca tive coragem. Hoje vivo adoentada e não sei se essa doença tem a ver com esse pecado. É possível que o pecado que já foi confessado a Deus traga uma doença? Devo falar ao meu esposo?
Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Permita-me, o que está adoecendo a ela é justamente a culpa subjetiva. Ela está trazendo um peso enorme sobre ela, porque ela confessa a Deus, confessa a sua liderança, mas ela sabe que prejudicou o marido. Posso só Salmo interferir, 32, pastor? Só para não fechar, como o reverendo Júnior diz, nem toda doença é resultado de culpa. Embora nosso ouvinte esteja passando por isso e a gente possa até estabelecer uma conexão entre as duas coisas, algumas enfermidades, com exceção das enfermidades naturais que a pessoa passa, essa enfermidade teria que ser uma enfermidade emocional, teria que ser uma enfermidade, como Davi relata, enquanto eu calei os meus ossos, tá certo? É uma relação imediata. Só pra gente não conectar uma coisa com a outra, a pessoa tem uma gastrite, é por causa disso, olha, a minha unha, é por causa disso. Então, eu sei que o senhor não estabeleceu esse vínculo imediato, mas existe a possibilidade do vínculo e existe a possibilidade da não existência do vínculo. É isso, rapaz, eu estou querendo... É isso, claro. Porque quando a culpa, eu entendi o pastor, porque quando a pessoa, ela carrega uma culpa, ela perde a paz, ela perde a tranquilidade. Então, ela enfraquece o emocional dela. E quando o nosso emocional enfraquece, aí traz doenças no corpo físico. Isso já foi comprovado cientificamente, que o emocional ele reflete no nosso físico, sim. Então, se há culpa, a falta de paz, a falta de tranquilidade, ela vive, então essa falta de paz, com certeza, quando nós não temos paz, não dormimos bem, não nos alimentamos bem, não somos felizes. Então, o enfraquecimento do emocional acaba acarretando uma doença física, porque o emocional não foi tratado. JR, eu quero lembrar, mais uma vez aqui, que a gente não consegue começar de onde parou, gente. Não dá pra fazer isso em relacionamento. Quando a confiança é quebrada, a gente precisa recuperar a confiança. Quando um vaso quebra, você tem que juntar todos os cacos. Se você quiser ter o mesmo vaso, né? Se for o mesmo vaso, você vai ter que juntar cada um e colar cada um deles. Então tem que tratar das feridas. Nós não conseguimos apagar o passado. O que você consegue fazer é lembrar desse passado sem dor, sem ressentimento, por causa do perdão de Deus. O teu passado vai influenciar no seu presente e o seu presente também vai afetar o seu futuro. Então não dá pra gente esquecer o passado. Nós não vamos perder a nossa memória. Perdoar, querido, não é esquecer. Esquecer é no sentido de lembrar sem ressentimento. Assim como Deus perdoa aí, pastor J.R. Vargas, da forma que eu vou falar. Me perdoe aí. Vai devagar. Tá? Vai se devagar. Todo casamento que estiver em crise, a mulher beijar na rua e trair o marido porque um amigo tá tratando bem, pra mim isso aí também tem a ver com caráter também, tá? Caráter, me desculpe, claro, as ouvintes, porque se toda mulher que tem problemas conjugais sair beijando colega de trabalho, sair beijando o irmãozinho da igreja porque tratou ela bem, aí a infidelidade vai ser de uma forma geral. Porque crise, não existe casamento que não tenha sofrido crises. Todo casamento, porque são duas pessoas diferentes, que foram criações diferentes, gostos diferentes, pensamentos diferentes. Então vai haver a crise. Agora, se a desculpa da traição é a crise, aí um pecado não justifica o outro. Não existe desculpa para erro. Erro é erro, pecado é pecado e não existe justificativa para erro. Só um pontinho aqui rapidinho. Não, meu irmão. A palavra crise, ela vem do sânscrito, a língua da Índia, e quer dizer purificação. Então as crises não são más. A questão é como sair dela, é a maneira de se sair dela. Às vezes a crise vem para purificar, para trazer crescimento. Amadurecer o casal. Entendeu? E agora, não justifica atos. Ela está falando de 15 anos, quer dizer, 15 anos ela está vivendo um casamento de fachada, de mentira. A situação é a seguinte: durante 15 anos houve isso, houve um rompimento, houve a conversão e o rompimento. Isso não existe mais. Ela confessou a Deus, confessou aos pastores. Os pastores a orientaram a falar com o esposo dela. Naturalmente, é fundamental, e aqui eu tomar um pouquinho da palavra da pastora Flor de Lis, nem todo que diz que é pastor. Eu vi uma frase muito interessante há alguns anos, que existem pastores chamados e os chamados pastores. Tem uma grande diferença entre eles. Esta confissão ao esposo é basicamente o seguinte: ao dizer isso a alguém, calce as sandálias desse alguém para imaginar as possíveis consequências disso.
para a vida daquele indivíduo. Por outro lado, a Bíblia diz que a verdade, ela nos liberta e ela torna a vida muito diferente do que era anteriormente. O ouvinte acompanhou, o ouvinte inteligente, acompanhando, mesmo envolvido com outras coisas, o rádio nos permite ter múltiplas tarefas sendo realizadas ao mesmo tempo, sabe que foram situações diferentes que nós tratamos sob o mesmo guarda-chuva, que é do problema do relacionamento e da traição. Embora casamento e traição estivessem juntos aqui, sob este guarda-chuva, vários assuntos diferentes entraram e nem todos eles merecem a mesma resposta. E vocês pontuaram isso aqui. Este é um caso completamente diferente, aquele é um caso completamente diferente. Observamos aqui a importância de existir compromisso, de existir o respeito, de existir a transparência em tudo aquilo que vai ser desenvolvido. Nada disso é fácil para ninguém. Isso é uma questão gravíssima e complicadíssima. Mas sozinho ou sozinha você estará perdido. Mas com a ajuda de Deus a história começa a andar. Então entenda bem, não tenha tanta pressa para resolver um problema de tamanha gravidade. Analise o assunto profundamente, invista muito tempo em oração, diante de Deus, jejum, vida espiritual acesa na presença do Pai, para que aí você, com base no que ensina a palavra de Deus, tenha a sabedoria que vem de Deus e saiba o tempo de Deus para falar ou não falar. A decisão é pessoal. Na 93 FM nós discutimos o assunto, mas a decisão não pode ser nossa. A decisão é sua. A decisão é sempre individual. Por isso exatamente que a gente trabalha conteúdo e conceito, para que a gente aprenda a pensar e não pensar como pensam os outros. É isso, gente? É isso perfeitamente. Então vamos para a pesquisa 93. Você é fantástico. É isso, meu irmão. Fantástico, um programa. No comando Fábio. Que isso, a vinheta aqui, ó. Estilosa Marcela. Pesquisa 93. E aí, Marcela? A pergunta é a seguinte: você conhece alguém que assim esconde um pecado que se ele for contado vai destruir a vida de outras pessoas? A gente encerra com 62% dos nossos ouvintes afirmando que conhece. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no programa. Aliás, eu quero agradecer o seu carinho. Facebook da 93 FM. Muita gente no Facebook da 93 FM. Marcelo, é tanta gente que não dá pra falar o nome de todo mundo. Eu tento aqui, você percebe, ouvinte, que eu faço o meu máximo aqui, eu vou acelerando, vou lendo aqui e ao mesmo tempo que eu vou lendo, tô cuidando pra não repetir os nomes. Quero agradecer a você que entrou também na minha página, a página oficial do J.R. Vargas. Você pode curtir a página, é isso, Marcela? Você que é uma pessoa que tá assim, facebookiana, tá escrevendo sobre esse assunto, conhece tudo sobre esse tema. Então quer dizer que a pessoa vai entrar na minha página, Facebook, barra J.R. Vargas, curtir tudo aquilo que eu escrever, mensagem, aquelas frases, os textos que eu escrevo. Tô criando umas artes aí, uns videozinhos, a pessoa vai receber. Todo mundo, a pessoa que curte a minha página, tudo aquilo que eu faço, a pessoa, que responsa, hein? Meu Deus do céu, Deus tem misericórdia. Quero agradecer a coragem dos nossos ouvintes. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos aqui aos prêmios do programa. Temos prêmios hoje? Temos, óbvio. A Luciana Borges de Cerâmica, telefone 7522, final 45. Participou da pesquisa e está levando para casa o DVD Som de Adoradores da Aline Barros. Já a Fátima dos Santos, de Engenho da Rainha, do telefone 2407, final 25, também participou da pesquisa, só que ela leva o CD Liberta-me, da Fernanda Brum. JR, a Alexandra de Anchieta, ela ligou pra cá. E aí, Alexandra? JR, olha só, manda um abraço pro meu filho, o nome dele é Lucas Neres. E todos os dias o Lucas acompanha o debate e fica aguardando a oração no final pra ele poder ir pra onde? Pra escola. Ô, Luquinhas, quantos anos tem o Luquinhas? Lua, 9 anos. 9 aninhos. Então, ao Luquinhas, um beijo pra você, Deus te abençoe. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos, tá bom, Lucas? E eu quero agradecer a você pela sua audiência.
Lucas, é um beijo do tio JR, nesse caso. Tio você JR, pode. Marcela, você que se apresenta Só aí pra como gente tia, lembrar, fala entendeu? que os adolescentes da sua igreja podem, só eles podem Só chamar eles você que de podem me chamar tia. de tia. Você nova assim. Exatamente, pra Às você ver. vésperas aí de um aniversário. Ei, Marcela, ganhar presente de todo mundo, tá feliz da vida, olha aí. Parabéns, hein, Marcela, já recebeu o meu. Não, muito obrigada. Parabéns, pera aí, Marcela, pera aí. Eu e Michele Nascimento vamos te homenagear. Pra você, uma canção especial na 93 FM. Vamos lá. Sei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Olha aí, minha gente, daqui a pouquinho vem ele. O sensacional Ó, meu sonho é ter uma vinheta assim, rapaz. Eu ainda vou conseguir aqui na 93. Pera aí. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Olha aí, minha gente, é o seguinte, o livro do Gênesis descreve a tentação sofrida por Adão e Eva. Todo mundo sabe disso, tá lá em Gênesis 3, não é verdade? De onde apareceu a serpente? A pergunta faz ouvir. Como é que a serpente entrou ali, hein? Por que razão o Senhor permitiu que ela conversasse com o homem e a mulher? Serpente não podia ser morta antes aqui. Por que essa serpente foi lá conversando com o homem e a mulher? Com a chegada do pecado, quais foram as consequências para Adão e Eva e para a humanidade? E uma outra pergunta que faz aqui, eu não sei se eu pergunto isso para os companheiros aqui à mesa. Vou perguntar, vou ver o que eles acham. Onde estava o diabo enquanto Deus criava o mundo? Vamos responder hoje ou deixamos para segunda-feira? Segunda-feira. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira, que precisou se retirar aqui imediatamente, foi atendendo aqui a uma emergência profissional, então deixou aqui um abraço para todos os nossos colaboradores e os nossos ouvintes. Apóstolo Ivan, obrigado. Obrigado a todos. Eu quero mandar um abraço pro pastor Marcos Klein de Porto Montt, lá no Chile, e a Simone estão acompanhando. E o senhor tá mandando um alô, mas como é que fala isso em espanhol assim? Ele é brasileiro. Pode falar em português mesmo. Português mesmo. Mas Marcelo, o que é, Marcelo? A Marcela eu tô falando com o senhor, você tá vendo, né, Paulo? Tô olhando pro senhor, conversando com o senhor, tô mexendo aqui nos equipamentos todos e ela fica me futucando, querendo que eu ouça. O que é? Pra eu falar. Como é que é o ministro Marcos lá? Klein. Hã? Marcos Klein, que Deus te bendiga, hermano. Gracias por escuchar la 93. O 90 nunca sai direito. Tá bom. Flor de Lis, obrigado. Um beijo na dona Carmen, hein? Obrigada aí, mais uma vez, por estar aqui participando, é um privilégio. Agora tem um grupo grande esperando aí o seu abraço também, pastor J.R. Vargas, que é o pessoal da Assembleia de Deus lá de Araruama. E as mulheres de sucesso da nossa igreja lá do Ministério Flor de Lis, que começam um congresso super abençoado amanhã. E vai até quarta-feira com Léa Mendonça, Damares, enfim, vários cantores. E elas estão ligadíssimas na rádio, esperando seu alô. Elas falam, pastora, pelo amor de Deus, diz pra ele mandar um alô pra gente. E o pessoal lá da Assembleia de Deus de Araruama também. Eu estive ontem lá e falaram a mesma coisa. Povo de Deus da Assembleia de Deus de Araruama, um grande abraço, a paz do Senhor para todos, para todas as meninas e as meninas de sucesso, as mulheres de sucesso. Deus abençoe esse povo maravilhoso. E a Marcela me contou aqui, pastora, que a senhora estava cantando a minha música aqui, a música que eu fiz aqui, um momento de profunda inspiração. Então se prepara que em breve nós vamos ter aí a pastora Flor de Lis cantando esse grande sucesso aqui nas paradas de ônibus de todo o Brasil. Pastor Marco Ribeiro, lembra dessa expressão, né? Assim como esse menino de 9 anos fica lá ligadíssimo na rádio esperando a oração e o final do debate, eu tenho, assim, 14 filhos que estudam e ficam também lá na cozinha, porque a Neinha e minha mãe ficam com o rádio ligado bem alto no debate. E eles ficam à mesa ouvindo o debate. Obrigado, também, gente. te ouvindo lá. Então a sua presença na rádio, esse debate tem sido muito importante para muitas pessoas, inclusive crianças que ficam ligadas. É difícil de entender. É porque o programa aqui não é musical, né? O programa que a gente está discutindo tantos assuntos. Não é para criança. É uma graça de Deus. Mas elas ficam ouvindo, ficam debatendo também
discutindo também. Tem discussões que elas entram também e ficam falando. Eu acho isso incrível. Graças a como Deus. esse programa tem assim, chegado nos lares, ajudando muita gente. Graças a Deus por isso. Marcos recebeu. Ele recebeu? Pelo rádio. Põe ele aí pra falar aí. Graças por isso, Tiara. Marco Ribeiro, e aí, meu irmão? JR, eu queria deixar um abraço aqui para a família Ribeira, para a família Oliveira, né, que estão enlutados, a perda da pastora Anália, minha tia, né, tia Analita. Nós fizemos o sepultamento dela ontem. Um abraço para essa família enlutada e trazer um abraço também da Taquara, no Alto da Boa Vista. Você tem muitos fãs ali no Alto da Boa Vista. A família Barros, Pedrinho Barros, o pessoal todo ali é muito seu fã. Estão sempre ligadinhos ali no debate 93, povo ali do Alto da Boa Vista. Benção por isso, obrigado a esse povo maravilhoso que nos acompanha. Reverendo Júnior, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, agradeço também aos debatedores. Eu queria mandar um abraço para uma família muito amada, para Alexandre, para Rejane, para Isaac e para Isadora, lá da igreja. A Rejane disse: pastor, eu tô sempre ouvindo o debate, manda um abraço para mim. Um abraço. Benção, gente. Povo de Deus maravilhoso, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por estarmos juntos. Também a toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Nós vamos orar juntos nessa hora, buscando aqui a bênção e a graça de Deus. Reverendo Júnior César, por favor, ore conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, os nossos amados ouvintes, todos esses queridos ouvintes que nos prestigiam com essa audiência tão extraordinária. Louva a Deus e glorifica ao Senhor por este presente maravilhoso que é ter ouvintes tão especiais quanto os nossos. Senhor Deus e Pai, dá-nos sabedoria, entendimento para compreendermos o Teu perdão. Agora, Senhor, que tenhamos relacionamentos saudáveis, fundamentados na Sua palavra. Orienta, Senhor, a essa ouvinte que enviou para cá a sua dúvida, Senhor. E que, ó Pai, a sua família possa ser uma família estruturada, uma família, ó Pai, forte, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.